A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Vamos para o nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Essa palavra que cada dia vem fortalecendo a nossa vida mais e mais, edificando a nossa fé. Vamos meditar hoje no livro de Mateus, o capítulo 19, o verso 29, que diz assim: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Existe um chamamento aqui da parte do Senhor Jesus para todos aqueles que entendem que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e desejam ter uma vida baseada nos seus princípios, na sua verdade. E esse chamamento da parte do Senhor tem a ver com algumas renúncias, porque a partir do momento que o Senhor amplia a nossa visão, amplia a nossa mente, nós precisamos ser movidos agora em fé e tomar algumas decisões na nossa caminhada, na nossa fé cristã. E muitas das vezes essas decisões acabam sendo decisões um pouco difíceis, um pouco delicadas. Então, vamos fazer uma análise da nossa vida, como tem sido a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada com o Senhor Jesus e a respeito desse convite do Mestre, que nós devemos deixar algumas coisas. E às vezes não são apenas coisas palpáveis, coisas materiais, mas são decisões que nós precisamos tomar para romper alguns padrões. Romper alguns padrões que vão de frente, batem de frente com os contextos da fé cristã, da fé que nós temos em Jesus. E no versículo vai dizer aqui que todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, filhos, por amor do nome dele, vai herdar muitas coisas e, por fim, vai herdar a vida eterna. Então, muitas vezes, quando o Senhor diz para deixar a nossa casa, pode ser, sim, questões geográficas, né? Sair de um território, ir para outro território, muitas vezes estar em meio a uma parentela que não tem entendido como é uma caminhada com o Senhor, ou muitas vezes para alcance de outras pessoas, Deus pode gerar esse deslocamento geograficamente, para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e chegar em determinado local que nós entendemos que foi a própria mão do Senhor quem abriu aquela porta, que direcionou aquela trajetória, e nós rompemos com a nossa casa física. Nós saímos de um local e o Senhor nos envia para outro local, com um propósito ministerial de alcance de outras pessoas, ou muitas vezes também esse deslocamento geográfico é para o nosso livramento, para que nós possamos fortalecer a nossa fé e a nossa convicção no que cremos. Então a palavra vai dizer que bem-aventurado aquele que entende e que se posiciona no chamamento da parte do Senhor. E o versículo vai dizendo também: e todo aquele que tiver deixado irmãos ou irmãs. Nós vemos aqui uma expansão do chamamento, porque às vezes nós estamos na nossa parentela, ou até mesmo na nossa igreja, e nós estamos nos apoiando nos nossos irmãos, nas nossas irmãs, e deixamos de viver as grandezas do Senhor, porque podemos nos esconder ou dar a desculpa de quem faça, tem alguém que tenha mais habilidade, ou tem alguém que vai ter mais recursos. Então, às vezes, nós temos que romper certos laços, nós temos que romper certas ligações com irmãos tanto de sangue, com irmãos também da nossa região geográfica que estão próximos a nós, porque tem um chamamento da parte do Senhor. É momento agora de romper essa caminhada com os seus irmãos, para que Deus venha revelar o propósito dele para a sua vida. Então, às vezes, chega esse momento
que nós vamos caminhar até determinada estação com determinados irmãos e irmãs, e depois vai haver esse deslocamento para a expansão do que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. E dizendo aqui de deixar o seu pai, deixar a sua mãe. Muitas vezes é romper com a filosofia de vida dos nossos pais, com a influência cultural dos nossos pais. Então esse versículo está todo relacionado a uma trajetória com o Senhor Jesus. Aqui não está dizendo para você deixar de honrar o seu pai e a sua mãe, mas está dizendo que às vezes você vai precisar romper culturalmente. E muitas vezes com o seu pai e a sua mãe professa como fé, para você seguir o que o Mestre está te chamando e dizendo para você que é a verdade agora. E dizendo aqui também nesse versículo, que é muito rico e muito amplo, às vezes precisamos romper com os nossos filhos. E o entendimento que eu tenho da parte do Senhor sobre romper com filhos, eu creio que já numa fase mais amadurecida, onde nós já empenhamos muitos ensinamentos na vida dos nossos filhos, caminhamos com eles nos caminhos que eles devem andar, mas chega um momento de decisão, um momento de maturidade, um momento de próprias escolhas, e muitas das vezes a vida nos proporciona decisões difíceis. E às vezes, para caminhar na presença do Mestre, nós precisamos entender que as decisões dos nossos filhos, que a decisão dos nossos parentes, essa decisão ela vai ser individual. E nós precisamos entender que nós não somos o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Mas nós podemos sim clamar, entregar essas situações ao Senhor, porque nós temos entendido que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando chega ao ponto que nós precisamos romper com essas pessoas, nós precisamos entrar em oração, clamando que Deus vai proporcionar oportunidade, que todas essas pessoas venham se achegar aos pés do Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós cuidamos das coisas do reino com zelo, quando nós não negociamos a nossa fé, os nossos princípios, nós sabemos que Deus está cuidando de nós. E quando diz aqui que nós vamos receber muitas bênçãos do Senhor, eu entendo que são portas abertas. Eu entendo que as dificuldades vão diminuir e nós vamos conseguir avançar à medida que nós entendemos que o nosso Mestre está direcionando todas as coisas e, por fim, nós vamos herdar a vida eterna. Então, que essa realidade, meus irmãos, venha fortalecer a nossa convicção de fé, nós não venhamos negociar os nossos princípios em Deus e que nós não venhamos deixar que nada nos aprisione, nem geograficamente, nem familiarmente, mas que o Espírito Santo conduza as nossas vidas para que nada venha roubar a nossa fé, mas que a gente venha se posicionar e servir como referência de quem é Deus na nossa vida, de como Jesus prevalece nas nossas escolhas. Então, que essa meditação venha trazer respostas para a minha vida, para a sua vida e o posicionamento que nós precisamos ter como servos do Senhor. Que Deus te abençoe e que você seja próspero em tudo. Em nome de Jesus. Amém.